Reta final da Série C, o Confiança viaja até Itu, no estado de São Paulo, para encarar o time da casa, o Ituano. Ituano e Confiança jogam neste sábado, dia 9 de agosto, às 19h30, no estádio Novelli Júnior, transmissão pela Sportnet. Dessa vez, eu acho que no pay-per-view, não vai para o YouTube e nem para o canal regular. Então, se você quiser assistir, dê seu jeito piratão aí ou assina lá a Sportnet. O Ituano chega para essa partida na 10ª colocação com 20 pontos, depois de ter vencido o Londrina por 1-0 no mesmo estádio, Novelli Júnior, 3 pontos acima do Confiança apenas, já que o Dragão chega nessa partida na 11ª posição com 17 pontos, depois de vencer o Anápolis por 2-0 jogando aqui no Batistão. Esse vai ser o primeiro jogo na história entre Ituano e Confiança. Eles já estiveram perto de se encontrar, mas quando o Ituano saiu da D para C, o Confiança estava na B. Quando o Ituano subiu da C para D, o Confiança tinha caído para C. Então um estava se escondendo do outro, até que dessa vez se encontraram com a queda do Ituano o ano passado e farão a primeira partida em sua história. Uma curiosidade desse confronto é que Mazola Júnior, técnico do Confiança na temporada passada e que nos livrou do rebaixamento, já um técnico histórico lituano, subiu com ele e voltou ao Galo de Itu. E aí estamos aí reencontrando o nosso antigo professor. É isso, meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju, vem comigo pra gente falar tudo que o Confiança precisa fazer para sair de Itu com uma vitória, encaminhar o escape do rebaixamento e, por que não, sonhar com uma vaguinha no G8. Vamos lá, vá deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixa seu comentário, quais são seus prognósticos para esse jogo, o que é que você espera do Confiança, e se puder, se achar que não vai zicar, deixa também o seu palpite. Vamos lá. O primeiro passo que o Confiança tem que dar é entender a posse de bola. Olhando os dois últimos jogos do Ituano em casa, e para fins de estatística desse canal, eu excluí o jogo do Botafogo porque teve uma expulsão muito cedo do Matheus Mancini, ex-jogador do Confiança, e essa expulsão condicionou muito a partida. Então eu estou analisando os dados da vitória do Ituano sobre o Retrô e da vitória do Ituano sobre o Londrina. São os dois últimos jogos em casa que estou avaliando. Bem, nesses dois jogos o Ituano teve menos posse de bola, ou seja, a gente deve esperar ter mais posse de bola, ou pelo menos ter uma posse de bola equilibrada contra o Ituano em relação ao que normalmente acontece quando vai um time visitante, como por exemplo o que aconteceu aqui contra o Anápolis, onde nós tivemos bem mais posse de bola. Então a gente tem que, entendendo isso, tem que propor o jogo, saber fazer, e por nossa sorte, por coincidência ou não, se o Ituano quiser dar essa posse pra gente, favorece esse nosso jogo do 4-2-4, né, com dois homens de frente, dois pontas que vão e voltam muito, jogam como alas. Então, se o Ituano realmente resolver nos dar a posse de bola, a gente pode transformar isso em coisas bem interessantes. Favorece o nosso esquema, vamos ver como o time se comporta a partir dessa possibilidade. Claro que estatística tá sempre aí, sempre só para nos enganar. Segundo caminho, a defesa será testada. Confiança vai pegar um time que finaliza muito. O Ituano, ele olhando as estatísticas, ele não finaliza muito no alvo, mas ele tem uma quantidade de chutes a gol muito expressiva. Ou seja, é um time que vai tentar vencer, vai tentar marcar os seus gols na base da tentativa e erro. Não é um time muito primoroso, clareou, eles estão chutando, mas acaba que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora essa bola pode entrar, então todo cuidado é pouco. Confiança vem dos últimos 3 jogos fora de casa, contando do Itabaiana, nós sofremos 2 gols e foram 2 gols circunstanciais. O último foi uma falha do lateral e o outro foi um chutaço de um jogador do Ipiranga que ele está tentando até hoje, não consegue nem nos treinos. Então a nossa defesa até que está bem, mas precisa ficar ligado o tempo todo, porque o Ituano não é um time que economiza chances. Vai tentar muito e essa defesa vai ser muito testada e precisa passar nesse teste. Se a gente não tomar um gol, chega pelo menos com um empate, que não seria tão desastroso assim. E por fim, tranquilidade nessa partida. O empate, como eu acabei de falar, não é tão ruim. Eles têm mais pressão, eles vêm de um centro maior,
vêm de um campeonato maior, estavam na Série B, fizeram uma largada maravilhosa e ficaram no G8 a maior parte do campeonato. Mazola chegou a balançar, então eles precisam muito da vitória para voltar para o G8, para buscar a classificação. Por outro lado, eles têm uma tabela ruim depois disso, então ainda tem Náutico, ainda tem CSA, ainda tem Ipiranga, todos os times do G8, ou que estão ali circulando no G8. Então, eles olham pra gente assim, um time que tá brigando o tempo todo para não ser rebaixado. É a hora da gente fazer o dever de casa, assim como fizeram contra o Londrina. Então, a tendência é que, à medida que o jogo vá passando, se o placar tiver 0-0 ou até mesmo uma vitória da gente, eles vão ficando mais nervosos, e esse nervosismo a gente tem que jogar pro lado de lá. A gente fez nosso dever de casa no último jogo, vencemos, saímos da zona, até subimos muitas posições. Agora é hora de aproveitar um pouquinho, não é muito não, dessa tranquilidade conseguida. Então não adianta a afobação. Foi na afobação que a gente quase perde pro Figueirense, que conseguimos empatar. Então, se o time for tranquilo, saber jogar, apresentar o futebol que tem apresentado nas últimas rodadas, a tendência é que a gente saia de Itu pelo menos com um ponto. Agora vamos ao destaque do Ituano, olho nele, Vinícius Popó, centroavante de 24 anos, que já tem 4 gols na Série C. O Ituano que desde aquela arrancada inicial não vem performando bem, e é mais quem está destoando e conseguindo alguns golzinhos ainda, é esse rapaz, Vinícius Popó. Tem 4 gols na Série C, ele não começou a temporada no Ituano, ele estava no Capivariano, salvo engano, e ao longo de toda a temporada já são 14 gols, então é um dos artilheiros do Brasil, ali junto com o Neto. Então é um cara pra gente ficar de olho. Como eu falei, o Ituano tenta muito, se lança muito ao jogo, se lança muito ao gol, tenta finalizar o máximo possível, então todo cuidado é pouco com Vinícius Popó. Agora vamos à possibilidade de escalação do Confiança. O Confiança, ele chegou no jogo contra o Anápolis cheio de jogadores pendurados. A juíza começou a parecer que ia dar muito cartão, mas graças a Deus ninguém foi suspenso. Então nós devemos repetir a mesma escalação que entramos contra o Anápolis, salvo alguma lesão, alguma coisa de última hora. Então devemos ter Felipe no gol, a dupla de zaga com Valdo e Eduardo Moura, nas laterais Ayrton e Wellington. Dupla de volantes, Renilson e Luiz Otávio. No ataque nós devemos ter Brenner Camilo e Ronaldo Camarão, meio atacantes, meio meias, indo e voltando. E no comando de ataque, Maicon Aquino e Neto. Esse deve ser o time do Confiança, o time que Luizinho encontrou, o time que fez um bom jogo contra o São Bernardo, o time que fez um bom jogo contra o Anápolis e há de fazer um ótimo jogo contra o Ituano. Quem sabe melhorar ainda mais o desempenho e sair de lá com uma vitória. Estou com um bom prognóstico, acho que o time, quando o time se encontra, quando o time encaixa, é uma tradição do Confiança dar essa arrancada. Por que não acreditar que a gente vai se livrar desse rebaixamento mais rápido e com menos sufoco do que era o imaginado? Torço por isso e a gente sempre sabe quem tá doidinho para se iludir por esse G8. Mas vamos um passo de cada vez. Primeiro encarar o Ituano, fazer a pontuação pra gente escapar do rebaixamento. É isso, turma. Deixe seu comentário, sua curtida, caso não tenha feito ainda. O que é que você acha desse jogo? E nos cards finais eu vou deixar a pré-rodada. Tudo que vai acontecer na rodada 16 da Série C, você vai acompanhar no card final. Confere aí.